Covid-19 recebe e está recebendo do mundo inteiro todas as atenções, merecidamente, a gente está acompanhando aí, porém, não se pode deixar de lado as outras doenças, principalmente aquelas que são transmitidas por animais, as zoonoses. Vocês acompanharam aí a chegada do Fernando Santos Costa e também da Marcele, o Fernando, que é o coordenador de endemias da Gestão Municipal de Saúde, em que também consiste a área de zoonoses, onde eu trabalho, que eles fazem aqui no nosso município, e a Marcele é educadora de saúde. E nós recebemos aqui, é claro, nossa matéria, a gente programou isso para eles virem fazer aqui, é na minha residência que eles vão realizar esse trabalho. A gente está fazendo uma matéria, mas apesar do início, a gente combinar direitinho ali a chegada deles, o horário que eles chegaram, tudo normalmente, como é o atendimento que se faz nas residências, porém o trabalho que eles vão fazer aqui não tem nada de combinado, não tem nada de ensaiado, é o trabalho normal que eles realizam em cada visita que eles fazem aqui em Coromandel. E principalmente ensinar para você qual a melhor maneira de você cuidar do seu ambiente familiar. Primeiro, Fernando, vamos conversar como é que está a situação aqui em Coromandel. Como eu disse, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Carlinhos. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade da Super 95 de você. Então, assim, de janeiro a junho, registramos em Coromandel 48 casos positivos de dengue. Teve uma queda do ano passado, passamos esse período de transmissão, que era agora o começo do ano, entramos no período do frio, em que o mosquito diminui o metabolismo, diminui a sua reprodução, mas não passou o perigo. Se o mosquito tiver uma oportunidade, tiver o foco, ele vai se reproduzir da mesma forma. Então, assim, esse trabalho ele continua. Ele é feito o ano inteiro, é realizado essas visitas nas residências, nos imóveis de Coromandel. Até mesmo porque, Fernando, esse mosquito ele tem várias particularidades diferentes dos outros insetos, outros mosquitos, que os ovos dele, eles ficam ali hibernando até por um ano, aguardando uma próxima de água para poder se proliferar. Ou seja, não é segurança que não tem chuva, que não tem essa proliferação, mas pode ter ovo espalhado por todo canto, Isso, esse processo se chama diapausa. O mosquito, ele bota os ovos no local e aqueles ovos podem ficar até 360 dias no seco, esperando só a chegada da chuva ou a chegada de alguma água para eles eclodirem. Então, assim, fica mais de um ano à espera da água. Beleza. Marcele, e como é que está essa recepção de vocês, o trabalho de vocês, principalmente nesse momento de Covid, onde existe, claro, esse temor da proliferação, e graças a Deus Coromandel hoje a gente está num nível menor, mas já tivemos períodos aí que chegamos a ser destaque nacional pela quantidade de casos, inclusive de aumento de mortes. Como é que está esse contato de vocês com os coromandelenses? Boa tarde, Carlinhos, boa tarde aos ouvintes da Super. Então, agora sim, a gente já está tendo uma receptividade maior dos moradores das residências de Coromandel. Há um período atrás, a gente teve muitas recusas, devido à população estar com medo, assim, da gente estar adentrando, como era uma doença viral, era um vírus, Mas agora, neste momento, a gente está tendo uma receptividade maior da população. Lembrando que os agentes de endemias, todos têm sua área, cada um tem sua área. A gente anda uniformizado com os nossos crachás e a gente está tomando todas as providências cabíveis de acordo com o sistema de vigilância do Covid, para a gente poder estar dentro das residências. Sempre que a gente entra dentro de uma residência, faz a visita, ao sair, a gente passa o álcool em gel, toma todas as medidas necessárias para a gente poder estar adentrando outra residência, para a gente não estar levando perigo nenhum aos moradores de Coromandel. Não tem problema algum, caso a pessoa receba uma visita, ele querer comprovar que aquela pessoa é realmente funcionário servidor, porque a gente sabe também que existe ladrões que aproveitam essa situação, entram nas residências, fazem as trancas as pessoas, levam o que podem e vão embora, Então não tem problema nenhum se alguém, que precisar ter essa identificação. E como é que ele faz para ter?
pode estar ligando no 3841-1010, pedir para falar no setor de endemias, conversar com o Fernando, ele vai passar todos os dados do agente. Não tem problema nenhum você recusar a nossa visita, esperar a identificação e depois remarcar a visita. O Fernando, a Valdete ficam lá justamente para isso. Tanto é que as casas, quando a gente encontra casas muitos ciclos, que o nosso ciclo é de 2 em 2 meses que a gente passa na residência, podendo ser menor ou maior o ciclo, tanto é que a gente deixa o bilhetinho pedindo para estar ligando lá e remarcando a visita, porque também, Carlinhos, a gente tem uma meta para entregar para a regional, que não pode ficar mais do que 10% dos imóveis urbanos e rurais fechados. É só ligar no 3841-1010 e pedir para marcar a visita. O Fernando é o nosso chefe, ele está lá, ele vai dar todas as orientações possíveis para vocês das residências saber que nós realmente somos os agentes de endemias. Fernando, e as endemias envolvem as zoonoses, né? E a gente sabe que existem diversas outras, né, possibilidades, diversos animais que podem transmitir doença também, né? Sim, o nosso foco principal nas visitas é o mosquito Aedes aegypti. Mas o agente visitando a residência e ele vendo perigo para escorpião, perigo para rato, percevejo, barbeiro, transmissor das chagas, da vacinação antirrábica de cães e gatos, o agente comunitário de endemias, ele vai estar orientando o morador de acordo com todas essas zoonoses, de acordo com todas essas endemias. E você falando dessa orientação, o principal motivo que a gente, né, combinou e estudou de fazer essa matéria e conversou bastante antes, é porque as campanhas de conscientização, elas são muito bem feitas e são feitas há vários anos. Então as pessoas sabem, né, ver calhas, ver, né, as plantinhas, tudo direitinho. Mas agora, tem gente que mesmo, né, sabendo dessas informações, que a nossa intenção aqui não é dizer que falta alguma coisa nessa informação. Nós vamos complementar, demonstrando qual a melhor maneira de fazer isso através do trabalho de vocês, né, verificando como é que faria, por exemplo, mesmo que esteja um lugar que esteja limpo, né, porque aqui a gente procura manter sempre isso, mas mesmo que esteja, você, olha, isso aqui, se estiver sujo, poderia fazer isso, para exatamente, né, os telespectadores, ouvintes da Super 95 FM, poderem, na sua residência, proceder da maneira correta para a gente eliminar o máximo possível o Aedes aegypti aqui do nosso município, principalmente porque tem que ter um conjunto de moradores, não adianta uma casa só fazer esse trabalho. Se os vizinhos não fizerem, o mosquito não respeita muro, ele sai de lá e pica aqui, não é? Isso, assim, uma casa que ficar sem o cuidado no quarteirão, ela pode afetar 9 quarteirões em volta. Sejam bem-vindos à minha residência e eu fico muito feliz da visita deles, que por mais que seja uma reportagem em que a gente tem uma certa organização anterior, né, e nós aqui, eles estão vindo, né, e vão exercer o seu trabalho, e eu fico muito feliz de saber que a minha residência vai estar tendo esse acompanhamento e eu vou poder estar contribuindo também com a minha parte para a erradicação aí do Aedes aegypti. Vamos lá? Eu tenho essa preocupação natural aqui com o quintal que é grande, eu tenho filhos pequenos, então eu preocupo até inclusive com escorpiões, com outros animais, mas também a gente às vezes pode passar despercebido e deixar alguma coisa, né? Não por intenção, mas por esquecimento, né? Então eu já falei para ela, se der alguma coisa errada, pode enquadrar, não tem problema algum. Vamos lá. Então, Carlinhos, igual aqui, ó, aqui estão todos de boca para baixo, o ideal seria isso. Se tiver algum objeto no quintal que possa vir acumular água, qualquer objeto, uma bacia, um balde, até mesmo uma tampinha de garrafa, é importante estar virado de boca para baixo, para não ter perigo daquelas chuvas corriqueiras vir, encher de água, mesmo que seja um pouquinho, é o suficiente para o mosquito se proliferar. Então, o correto é isso aqui. O ideal é o quintal manter assim, sem mato, sem aquele capim alto que a gente fala. Por quê?
Porque uma vez que o capim tá alto, a gente não consegue adentrar no quintal e não consegue ver se tem algum foco dentro daquele capim alto, daquele mato alto. Além do próprio risco de animais, né? Além do próprio risco, que não só do Aedes aegypti, mas também de ter um escorpião, uma cobra que pode vir a picar a pessoa que reside na casa, né? Igual aqui tá tudo tranquilo, né? Tem algumas garrafas PETs aqui, mas elas estão todas fechadas, não tem aquele buraquinho da boca da garrafa, não está para cima, que seria outro foco, poderia ser outro foco proliferador do mosquito, né? Então tá ok. Aí aqui nesse local aqui, que tem um pouquinho de madeira acumulada aqui, é bom tomar cuidado, sempre quando for manusear, tomar cuidado, nas telhas também, porque não tem risco do Aedes aegypti, mas tem risco de você pegar uma teia ou uma madeira dessa e embaixo dela tá um escorpião e você ser ofendido. Sim. Então, sempre quando for manusear com muito cuidado. A gente faz a orientação e a prevenção, e esses locais onde tem entulho, telha, tijolo, madeira, é propício ao aparecimento de escorpiões e até mesmo de cobras, que são os animais peçonhentos, né? Aí aqui tá tudo tranquilo, não tem nada que acumula água. A lata lá depois é só você virá-la de boca mais para baixo ainda, para não ter perigo, né? Uhum. Aqui tem dificuldade, mas nunca sabe se a água pode bater na né? Uhum. Aí você, isso, assim, né? isso, você coloca ela desse jeito para não ter nenhum perigo de vir aquelas chuvas corriqueiras ou uma chuva mesmo, e enchê-la de água, às vezes você não percebe, fica alguns dias, dali a pouco já tem a larva do mosquito Aedes aegypti. Fernando, uma das situações que às vezes é até difícil para o próprio morador controlar a sua limpeza são as calhas, né? E como é que seria a melhor maneira, assim? Porque às vezes a pessoa tem medo de subir, às vezes não sabe, tem medo de forçar alguma coisa, estragar. Como é que seria? É difícil limpar uma calha? Então, assim, Carlinhos, uma das grandes preocupações nossas são as calhas. Por quê? Porque às vezes elas ficam sempre em difícil acesso, no local muito alto, ou local muito apertado, junto de duas casas. Então é outro foco grande assim, para o mosquito Aedes aegypti. A gente pede sempre para o morador, para o pessoal que tem uma calha na sua residência, estar sempre dando manutenção. Se a pessoa não conseguir, tiver medo de subir no telhado, ele tem que procurar alguma pessoa assim especializada, que já tem esse costume de subir, para estar fazendo a limpeza, para estar fazendo o nível da calha, que dependendo do nível dela, ela pode acumular água. E no caso dessa aqui, a gente está vendo que ela está descendente, né? Isso, então, ou seja, a água não vai parar. Não vai acumular. À medida que for chovendo, a água vai escorrer. Calhas muito próximas a árvores, costuma cair bastante folha e com a chuva as folhas vão caindo dentro da calha e vão entupindo. Né? Então, assim, o morador está sempre de olho, principalmente na época da chuva, e está pedindo para alguém ou ele próprio está dando a manutenção nessa calha da sua residência. Uma das situações em que a Marcele falou para a gente que também acumula muito são as plantinhas, né, Marcele? Vamos ver como é que está aqui? Vamos lá, né? Aqui tá da forma correta, você tá vendo? Porque tem a areia e não deixa ter acúmulo de água, você tá vendo? A areia suga a água quando você molha a planta, a areia suga. Se não tivesse essa areia, o ideal seria também você pegar esse pratinho, virá-lo de boca para baixo e colocar a planta em cima. Que aí quando você aguar a planta, a água vai escorrer e não vai ter perigo de ter o foco da dengue ali. Então, assim, a gente pede muita precaução, vamos fazer esse procedimento. Se você tiver um pratinho na planta, você coloca areia. Se você vê que for um lugar que não dá para você colocar areia, você vira o pratinho de boca para baixo. Só para evitar mesmo a proliferação do mosquito. Fernando, e tem também a situação das caixas d'água, né, que você estava mencionando agora há pouco, né? Como é que fica essa situação de controle? Principalmente que a gente sabe que caixa d'água não é um acesso fácil. Isso, Carlinhos, assim, a caixa d'água também é um dos principais focos. Ela estando mal destampada
ou mal tampada, ela pode gerar um grande acúmulo de larvas do mosquito Aedes aegypti. Então a gente pede sempre os moradores tá tampando, tá sempre de olho, ver se ela tá tampadinha. Ela tem o suspiro do cano, a maioria das caixas ela tem um suspiro de cano. Aquele suspiro estando aberto, o mosquito pode adentrar e pode fazer a postura de ovos dentro da caixa d'água. Então a gente pede sempre o morador, não só contra o mosquito da dengue, mas está sempre dando uma lavada na caixa pelo menos 2 vezes por ano, por questão da qualidade da água, que pode transmitir outras doenças. Então a gente está sempre pedindo o morador para estar sempre de olho na sua caixa d'água. E no caso, por conta da altura, assim, você daqui de baixo, na sua experiência, ou então você pode passar isso para os moradores, a gente olhando assim, a gente teria como ter uma noção como essa, se a caixa está bem tampada ou não, ou teria que ser feito essa situação de você subir, botar uma escada, chamar um profissional, ou daqui assim, você olhando, você já tem uma noção que ela está bem tampada ou não? Então, Carlinho, assim como aqui a gente não tem escada, então a gente vai tentar olhar os 4 lados. Então a gente tentando olhar os 4 lados tem que ver se a tampa está cobrindo totalmente a boca dela. À medida que a gente olha e vê que a tampa, se tiver arredada de algum lado, a gente orienta o morador para estar procurando alguém para estar recolocando essa tampa no local certo. E como é que está a situação dessa? Ela está ela está tampadinha, você vê as 4 bordas das tampas, ainda está amarrada com arame para... Caso tiver uma chuva forte, uma ventania, essa tampa não está voando. Então aqui está tudo certo. Está tudo ok. E a gente vai passar por agora por uma situação que vocês me falaram que eu me surpreendi. Eu não sabia, realmente essa parte eu não sabia. A questão que a geladeira também pode ser um local de foco para o mosquito, é isso? Isso, a geladeira, principalmente dessas geladeiras mais novas, ela tem um compartimento atrás, uma bandejinha, que quando ela descongela, essa água do degelo, ela vai parar nessa bandejinha. E assim, se essa água ficar por muitos dias, ela vai ser um foco do mosquito Aedes aegypti. Bom, então eu vou descobrir agora também, vou aprender aqui com a educadora de saúde, a Marcele, exatamente como verificar a questão da geladeira e a situação que a nossa geladeira se encontra, né, Marcele? Fala pra gente como é que é, explica aqui. Isso, então, Carlinhos, aí você tá vendo essa bandeja preta aqui, ó, é onde a água do degelo desce. Como ela descongela sozinha, então ela vai descer água pra cá. Se for um momento de calor, a água vai evaporar mais rápido, mas mesmo assim ela vai ficar muitos dias. Se for um momento de frio, tem sempre que estar olhando que então essa água não vai evaporar com facilidade. Então o que acontece? Sempre quando a gente passa nas residências, a gente pergunta para as pessoas se ela tem essa bandejinha de trás da geladeira. A gente trata com o abate, que é o nosso pozinho. Como a gente passa de 2 em 2 meses, a gente fala para eles, se vê que a água permaneceu, pode estar jogando uma quiboa também para ajudar. Porque o nosso ciclo é de 2 em 2 meses. Então, sempre de olho nessa bandejinha aqui. Quando a geladeira descongelar, você pode prestar atenção que sempre vai ter uma água nessa bandejinha aqui. Pode vir a ser também um foco proliferador do mosquito Aedes aegypti. Se ele encontrar água, tiver um pouquinho ali, tem que se retirar, colocar, ou basta colocar a quiboa que você disse, ou chamar vocês para colocar esse remédio protetor que vocês colocam aí para acabar com os mosquitos? Como é que faz o procedimento para quem encontra a situação? Então, Carlinhos, essa bandeja ela não retira. Ela é fixa na geladeira. Então, por isso, a necessidade de estar olhando. Se tiver água, se tiver água lá dentro, a gente passar, a gente vai tratar. Mas se a gente não passar, o morador pode estar jogando uma colherzinha de quiboa naquela água para manter o controle até a gente passar na residência e tratar a bandejinha. Porque todos os agentes de DEMIS perguntam se atrás da sua geladeira tem aquela bandeja do degelo seco. Se o senhor quer que trata, aí se a pessoa quiser que trata, a gente trata. Senão a gente orienta a jogar a quiboa. Bom, Fernando, como é que ficou essa visita aqui? Já cobriu todos os aspectos necessários? Então, Carlinha, essa é a nossa visita corriqueira, nossa visita do dia a dia, onde a gente vai passar, ele vai olhar todo o seu quintal,
vai estar olhando os pratinhos, vai estar olhando a sua geladeira, os seus ralinhos. Então, assim, é o que o agente de combate a endemias está fazendo no dia a dia, em toda a casa, em todo o comércio. Tem a visita nos terrenos baldios. Esse é outro ponto importante, né? Inclusive, é o seguinte, a intenção nossa era mostrar todos, né, todo o aspecto do trabalho, do que até que as pessoas possam replicar nas suas próprias casas, né? Porém, a gente visitar um lote, né, que tenha essa possibilidade que você vai mencionar agora, fica até complicado, porque tem que ter autorização do dono, muitos não vão querer mostrar. Então, infelizmente, essa parte dos lotes a gente vai deixar somente para explicação. Então, a gente pede encarecidamente à população, faça o acondicionamento correto do lixo, o caminhão de lixo passa toda semana na porta da sua casa, no seu bairro. Então a gente está pedindo, não jogue lixo nos terrenos baldios, acondicione ele nos sacos e coloque no horário certo do caminhão de lixo passar, que o caminhão vai estar passando e recolhendo todo o seu lixo doméstico. E a gente pedindo também aos proprietários que tenham lotes vagos, estar sempre dando a limpeza no local, porque o lote vago ele está propício a ter foco do Aedes aegypti, a como abrigar animais peçonhentos, roedores, todo tipo de animal que possa transmitir uma zoonose. Bom, gente, isso mostra a importância desse trabalho e mostra outra coisa. Olha o que tem que se fazer para combater um mosquitinho desse tamanhozinho. Ou seja, a minha parte eu quero contribuir para que não só na minha casa, na minha família, mas também os vizinhos aqui possam se sentir, pelo menos da minha parte, seguros quanto a isso. Marcelo, eu quero deixar aqui o microfone para vocês darem as recomendações finais de vocês e o meu agradecimento. Carlinhos, outra coisa importante de lembrar a população de Coromandel é que não impeçam, não restringam o nosso trabalho como agentes de endemias, porque nós somos preparados para identificar os focos dentro das residências, somos preparados para orientar os moradores, porque uma vez que a gente está lá, a gente está para o bem da população, para promover a saúde da população. A gente não quer que a população de Coromandel adoeça. A gente está lá para fazer a prevenção. O nosso trabalho é a orientação e a prevenção. Então, assim, a gente pede muita colaboração. A gente sabe que é um momento muito difícil por causa do coronavírus. Mas, assim, a dengue está aí, a dengue não foi embora e a dengue não vai embora. Qualquer dúvida, qualquer reclamação, qualquer sugestão, pode estar ligando no setor de endemias também. O telefone de lá é 3841-1010 e está tirando as dúvidas. Talvez a pessoa tenha dúvida com algum requisito no quintal, alguma questão com a gente. Pode estar ligando lá e estar tirando sua dúvida também. E nós esperamos da Super 95, juntamente com o pessoal da Endemias, da Gestão Municipal de Saúde, que você que assistiu essa matéria aí, que nós agradecemos, que ficou assistindo conosco até agora, que aproveite essas dicas, utilize aí na sua residência, faça a sua parte. E outra coisa, converse com seus vizinhos, mostre essa matéria para os seus vizinhos, compartilhe essa matéria o máximo que você puder para poder atingir o máximo de pessoas possível, para que a gente possa fazer esse trabalho conjunto, esse trabalho da comunidade nessa guerra contra o mosquitinho que destrói tanto, que traz tanto problema. Então, fique à vontade para assistir, para compartilhar essa matéria, para avisar aos seus vizinhos, avisar aos seus familiares e com essas demonstrações, né, ficar fácil ainda para você poder. E tem dúvida, não deixe de ligar 3841-1010 e chamar, inclusive, né, caso haja o aparecimento como, né, de algum animal, né, também, né, Fernando? Pode chamar que o pessoal vai lá para poder dar esse auxílio para você. Carlos Aguiar, diretamente para o jornalismo da Super 95 FM.